Muito bem, então já está gravando, tá? É, mais uma vez, então, boa tarde para vocês. É uma alegria imensa, né? Realmente estar com vocês aqui, o primeiro B do Agrícola, né? Cadê os colegas de vocês, hein? Tu acha que tá tudo dormindo? Tarde, professor. A Thaline tá sem Muito quieto. internet. Ah, entendi. Bom, eu vou compartilhar a tela então aqui. Alguém questionou das atividades aí, né? Então, espera um pouquinho. Eu demorei um pouquinho para conversar com vocês, que primeiro eu faço toda aquela orientação lá dentro do mural, posto os textos, atividades, para depois eu entrar com vocês, tá bom? Por isso que eu demorei um pouco aí. Bom, então, deixa eu me localizar aqui. Qual que é a atividade que vocês tinham dúvida mesmo? Atividade um, 2, 3 ou 4? Para mim falta 3 a 4, professor. Atividade 3 e 4. Espera aí então, só um minutinho. Atividade 3. Bom, atividade 3, né? Quem que fez? Foi a Bruna, a Dandara, o Gabriel Silva, o Gabriel Inocêncio, Yasmin, a Milena, Valdemar, Vinícius e o Vitor Emanuel, né? Então, essa atividade, deixa eu abrir ela aqui. Atividade 3. Então, ela fala sobre ligação iônica e ligação covalente, né? Eu vou começar a aula perguntando para vocês assim: vocês sabem o que que é uma ligação iônica? Quem sabe dizer? Professor, não é uma ligação em que um elétron E o, ganha elétrons e o outro e o, perde elétrons? isso, exatamente, é isso mesmo. Dá só um minutinho aí. Bom, é isso mesmo. E a ligação covalente? É quando quando ocorre o compartilhamento de pares de elétrons, né? Então eu vou postar um vídeo agora para vocês perceberem a diferença entre uma ligação iônica e uma covalente, né? Tá bom? Vocês estão preparados para assistir aí ou não? Pode ser, professor? Deixa eu ver se eu consigo Colocar aí, professor. abrir ela aqui. Não, eu vou ter que parar a apresentação um minutinho. Vou começar de novo aqui. Então vamos lá. Atividade. Muito bem, então vamos ver o primeiro vídeo aqui que fala sobre ligação iônica. É um vídeo do YouTube, né? É, a ligação iônica ela ocorre entre. Quem pode falar aí? Metal e metal. Não ouvi. Metal e metal. Isto, né? Então assistam um vídeo primeiro. Que se liga a um metal, beleza? Então, o que a gente tem que saber também é que o metal ele vai perder elétrons e vai formar cátions, tá? Que são íons com carga positiva. Vamos botar aqui um maisinho para a gente lembrar disso. E que o ametal ele vai receber elétrons formando ânions. E vamos colocar um menuzinho aqui embaixo, né? Para a gente se lembrar que o ânion é negativo, ok? Bom, então, o que que nós temos aqui? Uma ligação iônica que ocorre sempre metal, os metais e não metais. Não metais são conhecidos como ametais também, né? Galera, vocês vão ter que participar junto comigo aí. Vamos lá. O metal, ele perde ou ganha elétron? Perde. Perde elétron, muito bem. Ele torna-se o quê? Metal ganha.
Um cátion. Ele torna-se um cátion. E todo cátion vai ter carga Positiva. positiva. E o não metal? Ele... Recebe. Isso. Os não metais ou ametais, eles recebem elétrons. Tornam-se ânion e ficam com carga negativa. Isto não tem como mudar. É sempre assim. Metal, perde elétron. Não metal, recebe elétron. Metal sempre vai ser positivo. O não metal sempre vai ser negativo. Até aqui tudo bem? Tudo. Sim. Então vamos lá. Aqui eu coloquei 4 compostos para a gente poder identificar, né? Ó, composto iônico, tem metal e ametal, metal e metal iônico, metal e metal iônico, e aqui tem a água, H2O, que não é um composto iônico, porque o hidrogênio ele não é um metal. Beleza? Eu posso colocar o hidrogênio em qualquer ligação iônica ou não? Galera? Ó, eu vou perguntar novamente. O hidrogênio com o oxigênio, né? Eles vão. Essa ligação aqui, ela vai ser covalente, que é o assunto que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Então agora que você observou isso, você não vai esquecer que o hidrogênio não é um metal. Vamos adiante. Então vamos lá. Ainda temos que saber, né, identificar o que essas fórmulas químicas dizem pra gente. Olha só. Essa fórmula química aqui diz que existe um composto que tem um alumínio ligado a 3 flúors. Existe outro que tem 2 sódios ligados a um enxofre. Existe um ainda com um cálcio ligado a 2 bromos. Mas como é que eu posso saber a fórmula dos compostos? Imagina que eu pego um composto que seja, sei lá, Ca e Cl. Como é que eu pego esses dois elementos e eu vou dizer a fórmula do composto formado por eles? Para eu conseguir isso, eu tenho que estudar a regra do octeto. Beleza? Então, vamos conhecer a bendita regra do octeto para a gente poder ficar independente aí e conseguir fazer mais coisas. Legal? Então, a regra do octeto, ela começou estudando. Quem lembra o que é a regra do octeto? Vamos lá, quero a participação de todos. É quando a última camada tem 8 elétrons. Isto. A teoria do octeto, ela fala sempre que os átomos devem sempre se estabilizar com 8 elétrons na sua última camada. Quem que respondeu aí? Eu. Eu quem? É que eu não tô com o nome de vocês na frente aqui, eu só tô vendo essa tela que vocês estão vendo também. Daniela. Daniela, parabéns, Daniela. Isso mesmo. Os gases nobres, a gente observava que os gases nobres eles eram estáveis, ou seja, eles não fazem ligações químicas, beleza? Então, a gente imagina que os elementos eles se inspiram nos gases nobres, né? Eles tentam fazer algo semelhante a eles. E os metais, por exemplo, o que eles vão fazer? Eles vão fazer ligações químicas, né? Transferindo seus elétrons, doando seus elétrons para outros átomos, de forma que eles vão perder os elétrons da sua camada mais externa. Ok? E agora essa camada mais externa, perdendo esses elétrons, ele vai ficar com a camada anterior completa. E essa camada anterior completa vai ter uma configuração semelhante à de um gás nobre. Beleza? Então, é isso que a regra do octeto vem a dizer. Que os elementos eles vão tentar, né, atingir uma configuração eletrônica similar à de um gás nobre, com 8 elétrons na camada de valência, e por isso ela tem esse nome, regra do octeto. Partiu? Então tá bom. Agora que eu já vi como o metal age, como que age o ametal, né? O ametal, ele age de uma forma semelhante. Só que o ametal, ele vai ganhar os elétrons, como a gente já viu, só que ele ganha elétrons visando atingir 8 elétrons, né? É como prediz a regra do octeto. Então, os ametais eles vão sempre ganhar elétrons até completar um total de 8 elétrons. Quando ele completou 8 elétrons, ele não vai ganhar. Galera, vocês têm o acesso à pedagoga de vocês aí no grupo ou não? Sim. Você pode Sim. enviar para ela o link? Fala para ela que vocês estão convidando ela para assistir a aula de química. Beleza? Ok. Tá, enquanto isso eu vou fazer um comentário aqui, né? Então, os metais perdem elétrons, não metais ganham elétrons.
E ambos têm que se estabilizar com 8 elétrons na última camada para adquirir a regra do octeto. Oct, 8, né? Então, a estabilidade dos átomos com 8 elétrons na última camada. E aí, conseguiu enviar? Mais elétron, ele vai passar a estar estável, e aí ele só vai se combinar, né, por atração das cargas com outro elemento, beleza? Então, tá bom. Legal. Agora a gente já sabe como que acontece essa interação, né? Vamos ver aqui um exemplo de qual é a fórmula do composto formado por Na e oxigênio. Vamos entender como é que essa fórmula foi atingida. Olha só. Ô, galera, quem lembra... Eu vou usar aqui o Paint, né? Então aqui eu não tenho boa coordenação no Paint, não, mas eu vou tentar escrever mesmo assim. O sódio tem símbolo Na, certo? O número atômico do sódio é 11. Então, na distribuição eletrônica das camadas, camada K tem 2 elétrons, camada L tem 8 elétrons, e a camada M, quem sabe dizer quantos elétrons tem? 18? Ó, somando o total de elétrons das camadas K, L e M, tem que ser igual ao número atômico do átomo aqui, ó. Somando os elétrons aqui, ó, tem que dar esse número aqui, 11, que é o número atômico. 2 mais 8, 10. Para 11... falta quantos elétrons? 1, né? Então, quantos elétrons tem o sódio na última camada? Não ouvi. 1. 1, né? Bom, então o sódio tem 1 elétron na última camada. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai perder quantos elétrons? 10. Ele vai perder, aqui ó, ele vai perder 1 elétron da última camada, ele vai perder esse elétron aqui ó, certo? Vai perder para quem? Para o átomo que está reagindo com ele. Vamos voltar lá então, vamos voltar lá. É o sódio e o oxigênio, né? Então agora eu vou pegar o oxigênio tem 8 elétrons, perdão, o oxigênio tem número atômico 8, então a camada K tem 2 elétrons, camada L vão ter quantos elétrons? Somando os elétrons aqui, tem que dar o número atômico do átomo. 1. Tá. Ó, 2 para 8, 10. 6, não é? 6 mais 2, 8, que é igual ao número atômico do átomo aqui. Então, ó, o sódio perde 1 elétron para o oxigênio. O oxigênio, ele tem na última camada, camada L, 6 elétrons. Então, se o sódio, que é um metal, né? O sódio é um metal. Opa! O oxigênio é um A metal. Jesus, para escrever isso aqui é um trem, hein? Ok? Então, se o sódio perde elétron, o oxigênio vai o quê? Ganhar. Perde, o outro Ganha. ganha, né? Isso. Então, o oxigênio, para ele ficar com 8 elétrons, ele vai precisar de quantos elétrons do sódio? Se ele tem 6 elétrons na última camada, para ele se estabilizar com 8, ele vai precisar de 2 elétrons que vêm do sódio. Vamos acompanhar o vídeo então para ver o que acontece. O Na, ele tem 1 elétron, certo? Na camada de valência. Ele é um metal da família 1A. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, olha só.
O que acontece? Se eu tivesse um Na apenas, ele doaria o seu 1 elétron para o oxigênio, e esse oxigênio passaria a ter 7 elétrons, certo? Só que o oxigênio precisa atingir 8, então precisa ter mais um Na fazendo ligação, fazendo com que o composto atinja a fórmula Na2O. Beleza? Então, o que acontece aqui? Quando eu compartilho essa tela aqui, vocês estão enxergando a tela do Paint? Quando eu mudei a tela aqui? Não. Não, professor. Não. Vocês estão só no vídeo, então? Uhum. Ah, entendi. Sim. Entendi. Bom, mas vamos lá. Ó, o que acontece aqui? O sódio tem um elétron na última camada, né? Então o elétron a gente representa por uma bolinha imaginária, né, no caso. Então esse elétron vem para o oxigênio. O oxigênio recebeu esse elétron aqui, ele ficou com 7 elétrons, o oxigênio. Só que ele precisa, para ficar com 8, ele precisa de mais um elétron. Então eu aumento mais um sódio com mais um elétron e mando esse outro elétron aqui. Aí o sódio ficará com 8 elétrons. Ó, 6 com mais 2 que ele recebeu do sódio, então o oxigênio ficou com 8, né? Bom, e a fórmula final? Né? A fórmula final, eu olho assim, quantas vezes eu trabalhei o Na? Quantas vezes apareceu o Na aqui? Uma, duas. Por isso ficou o N2. Quantos oxigênios? Quantas letras O? Só um. Por isso o O1. Só que quando é um, a gente precisa pôr. Agora imagina, né, que a gente vai Vamos prosseguir. fazer aquele composto que eu propus, né? Que eu quero fazer a ligação entre cálcio e Cl. Ok? Tranquilo? Eu vou mudar novamente a tela aqui. Eu vou entrar lá no Paint. Ó, mudei isso. Conseguiram ver agora ou não? Não. Não, senhor. Não? Não. Então já sei o que está acontecendo. Então eu vou sair dessa tela aqui. Vou parar a apresentação um minutinho. Vou compartilhar a tela inteira. Vou fazer diferente. Partilhar. Ó, agora vocês estão conseguindo ver o Paint agora ou não? Sim, senhor. Sim. Então, ó, eu vou fazer de Agora novo tá dando aqui, pra ó. ver. Vou explicar aquela parte que eu achei que vocês estavam vendo. O metal, aliás, o sódio é um metal. O sódio tem número atômico quanto? 11. 11. Na distribuição eletrônica das camadas, camada K, 2 elétrons, né? Quer dizer, na camada K, o sódio comporta 2 elétrons. Na camada L, quantos elétrons comporta? 8. 8, né? Então, a última camada, quantos elétrons terá? Só 1, né? Ó, 2 mais 8, 10, com mais 1, 11, que dá o número atômico do átomo aqui. Então, o sódio tem na última camada 1 elétron. Por isso ele perde esse elétron aqui, ó. Né? Ele perde esse elétron aqui. Para quem? Para Pro L. Pro L. para o oxigênio, né? Então, com quantos elétrons o sódio se estabiliza? 8. Com 8 da camada anterior, né? Mas o que acontece? O oxigênio, o número atômico do oxigênio é 8. Fazendo a distribuição aqui das camadas, né? A soma dos elétrons aqui tem que dar 8. A camada K tem 2 elétrons, a camada L tem 6. 6 mais 2, 8, que é o número atômico do átomo. Então, nesse caso, o ametal aqui, né? Aqui dá a impressão de ser uma letrinha só metal também, mas é um Azinho aqui, ó, né? Então eu vou grifar aqui, ó, ametal, certo? Então, o oxigênio é um ametal, ele vai sempre ganhar elétrons. O sódio perde um elétron. Quantos elétrons o oxigênio precisa ganhar para ficar com 8? 2. 2 elétrons, né? Mas o que acontece? O sódio, ele só tem um elétron, então eu vou ter que fazer o compartilhamento com o sódio. Compartilhamento não. O sódio vai ter que doar 2 vezes, né, para o oxigênio. Então eu vou voltar lá na tela para vocês perceberem o que eu falei aqui. Só um minutinho, tá? Vou parar a apresentação um minutinho. Ok.
Deixa eu achar ele aqui. Ligação iônica. Compartilhar. Não é essa apresentação. Só um minutinho para me voltar lá, né? Ligação aqui YouTube. Eu perdi ele aqui, que eu apaguei, né? Mas não tem problema, vamos prosseguir então, né? Voltando aqui na reação, vocês conseguiram ver novamente o Python? Vocês estão conseguindo ver? Não, professor. Não? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Deixa eu fechar de novo aqui. Ó, quando a gente faz compartilhamento, é assim mesmo, tá? Não se preocupa, não. Agora nós vamos para a tela inteira. Compartilhar, agora vocês vão ver. Beleza? Conseguiram ver agora? Agora tá vendo. Beleza. Tá vendo? Ó, lembra então, metal tem quantos elétrons na última camada? Um, né? Aliás, perdão. Não, é isso. O sódio tem um elétron na última camada. O oxigênio tem 6. Então, fazendo aqui a ligação, nós vamos ter sódio, Na, com um elétron. Vou representar por uma bolinha. O oxigênio, ele tem quantos elétrons na última camada mesmo? 6. 6. Então, nós vamos representar aqui por xzinho. Tá? Beleza? Olha lá, ó, 6 elétrons. Quantos elétrons o sódio precisa para... Quantos elétrons o oxigênio precisa para ficar com 8? 2. 2. Então, ele vai receber um elétron aqui do sódio. Ele vai ficar com 6, com mais um, 7. Perceberam que o oxigênio ainda não ficou estável? Então, o que eu faço? Aumento mais um sódio aqui, né? Mais um elétron e mando esse elétron, né, para oxigênio. Olha lá, ó. Então, agora sim, o sódio perdeu um elétron e o oxigênio ganhou 2 elétrons. Nessa situação, a fórmula final será Na. Quantos sódios apareceram aqui? 2. 2. Na2. Quantos oxigênios? Só um, né? Então, essa é a fórmula final, ó, né? Essa ligação aqui é uma ligação iônica, porque o sódio perdeu o elétron e o oxigênio ganhou o elétron. Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Deixa eu só dar uma saudação aqui para nossa pedagoga. Tudo bem, Rosiclei? Tudo bem, nossa fera? Tudo bem, alunos? Que alegria recebê-la aqui Boa também. tarde a vocês. Boa tarde. Como é que tá as coisas? Tranquilo? Tudo certinho. Correndo atrás dos alunos que não estão entrando na aula. Ah, beleza. Ô, galera, vamos continuar então, né? Eu vou parar a apresentação e eu vou voltar lá no YouTube, né? Deixa eu só achar ela agora aqui. Atividade 3, lá, verde. Opa, chama a tela aqui, beleza. Vocês estão conseguindo ver a tela agora do YouTube? Tamo. Sim. Ótimo, vamos continuar a aula então. Continua. Então, olha só. O cálcio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O Cl, ele tem 7, certo? Que é da família 7A. E aí, como é que vai ficar o composto formado por Ca e Cl? Então, ele vai transferir um elétron do cálcio para esse Cl. O Cl vai completar o octeto, só que o cálcio não. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer, então, com que esse Ca também se ligue a mais um Cl. Então, vai aparecer outro Cl aqui, de novo, com 7 elétrons. Ô, pessoal, galera, o cálcio, ele tá pertence à família 2A da tabela periódica.
Vocês estão conseguindo ver a tabela periódica ou não? Não. Eu também não tô com a tabela aqui do lado, não. Não tem problema. O sódio pertence à família 2A da tabela periódica, certo? Deixa eu achar aqui, só um minuto. Tá aqui, ó. Muito bem. O cálcio ele tem 2 elétrons na última camada, porque ele pertence à família 2A, né, da tabela periódica. O cloro pertence a que família na tabela? Sem olhar a tabela aí. Eu vou dar uma dica. É só vocês verem o total de elétrons do cloro. Ele é do não metal, ele tem 3, 6, 7. Ele precisa de mais um elétron para virar não metal. Isso, parabéns, isso mesmo. Oh, que alegria. Olha só. E esse Ca vai doar para este Cl, ok? Com outro elétron que ele tinha. Então, como é que... Ó, o que aconteceu aqui? O cloro aqui tinha 7 elétrons, certo? Para ele ficar com 8, para adquirir a teoria do octeto, né, a estabilidade, ele só poderia receber mais um elétron. Só que vocês perceberam que ia sobrar um elétron aqui. E não pode sobrar elétron, né, para quem está perdendo. Né, esses elétrons aqui são da última camada. O cálcio tem que perder esses 2 elétrons. Então eu aumento mais um cloro com mais 7 elétrons. Aí eu mando esse elétron para outro cloro aqui. Né? Vamos prosseguir. que fica a forma desse composto? A forma desse composto fica... Quem sabe dizer qual vai ser a fórmula final? Vai ficar Ca2Cl. Quase isso. Cl2Ca? Quase isso. Olha a ordem dos elementos químicos. Vai ficar CaCl2. Isso. Muito bem. Escuta o que eu vou fazer aqui, ó. Parabéns. Estou batendo palma. Isso mesmo. Repete para nós, então. CaCl2. Isso. Vamos ver se é isso mesmo? CaCl2. Por quê? Parabéns, Porque parabéns. cada um cálcio. Fala, Tranquilo? massafera! Beleza. Agora, será que existe uma tranquilo, forma né? mais fácil de eu prever a fórmula de um composto? Que legal. Ó, tô feliz Imagina, com a por exemplo, participação que de eu vocês tenho aí. E que eu tenho, Salve, sei lá, massafera! oxigênio, ok? Salve, O salve. L, ele tem 3 elétrons na camada de valência, certo? Então, o L, Presta atenção agora. Ó, deixa eu te... ele tem O alumínio pertence à família 3A da tabela periódica. Quantos elétrons ele terá na última camada? Ele não vai ter nenhum. Ó, Alumínio, né? a família que ele pertence é o total de elétrons que ele tem na última camada. O alumínio... massafera! Fala aí, quem fala? Ô, Beleza? Netinho! Seja bem-vindo. É nóis, professor! O alumínio pertence à família 3A na tabela periódica, então ele tem quantos elétrons na última camada? 3? 3. O oxigênio pertence à família 6A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 6? 3. Vamos prosseguir. tendência a formar espécies com carga mais 3. E o oxigênio tem tendência a formar espécies com carga menos 2. E aí, como é que vai ficar a forma de um composto formado por algo? Muito bem. Ó, deixa eu explicar agora. Nós vamos fazer uma atividade. Esse exercício ele é diferente, ó. E oxigênio. Quer dizer, é a mesma coisa, só que de resolução de forma diferente, né? O alumínio pertence à família 3A. O alumínio é um metal. Ele perde ou ganha elétron? Os metais Vai perder. perde elétron. Quem perde elétron é positivo ou negativo? Positivo. Positivo, por isso ficou mais aqui. O alumínio pertence à família 3A, né? Então eu represento a família dele aqui, ó, né? Isso quer dizer que ele tem 3 elétrons na última camada. Entenderam? Uhum. O oxigênio, ele ganha elétron, ele é um ametal. Quem ganha elétron torna-se cátion ou ânion? Cátion.
Não, ânion, ele perde. Ânion. Ele Então, perde, todo ele ânion tem carga negativa. Ele ganha, O oxigênio pertence à família 6A. Então, para ele ficar com 8, quantos elétrons ele precisa? Receber do alumínio. 2. Mais 2. Por isso ele perdeu o elétron, ficou negativo, e recebeu 2 elétrons. Quem sabe dizer qual vai ser a fórmula final aqui? Vai ser 2Al e Não, você tem que... 2 aqui. Ah, desculpa, pode prosseguir. Al2 e O2, eu acho. Ó. Al2, ó. E O2. Ó. Tá vendo a setinha? O3, O2 e Isso. O2, né? É só inverter a ordem aqui, ó. Essa carga aqui do Al2. oxigênio vem como índice aqui do alumínio. Fica Al2. A carga E mais oxigênio 3 do alumínio vem como índice do oxigênio, ficando 3. Então ficaria Al2O3, né? Tendo visão Muito disso. bem. Parabéns mais uma vez. Bom, vai ser um composto com fórmula Al. Ó, só que ainda não determinei os númerozinhos. Esses números vão ser obtidos quando essas carguinhas aqui, elas vão se inverter aqui embaixo. Mas sem o sinal, beleza? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar com Al2O3, beleza? Então, se eu Aí, pegar galera, alumínio e oxigênio muito e fazer bem. um composto com eles, eu vou ter Al2O3, belezinha? Então, vamos adiante. Então, a regra do octeto que a gente estudou até agora, ela tem exceção? Tem. Mas algumas exceções são bem até previstas. Por exemplo, a regra do dueto. Tem elementos que eles vão se estabilizar com apenas 2 elétrons na camada de valência. E aí, o que a gente pode ver? Que o hidrogênio, para fazer ligação iônica, ele pode, né, agindo como um ametal, formar a espécie H-, ou seja, ele vai ganhar 1 elétron. Certo? O lítio, ele tem 3 elétrons, vai se estabilizar formando as espécies Li+, beleza? E o berílio, ele vai formar espécies berílio mais 2, ok? E se você reparar, eles passam a estar semelhantes a um gás nobre, então é até bem semelhante à regra do octeto. Você deve ter achado estranho, né, que eu falei aqui de hidrogênio menos. Isso não é algo muito comum, mas para o hidrogênio fazer ligação iônica, isso tem que acontecer, beleza? Então vamos lá. Então, seguindo adiante. Outra coisa que é interessante de lembrar, que é um pouco de exceção à regra do octeto, são os metais ali do meio da tabela, né? Que eles estão ali naquela terra sem lei. Tá? E aí, bom, a gente não trabalha muito com eles, porque eles não seguem uma regra fácil. Eles são bastante exceção à regra do octeto, porque eles possuem formas de combinação múltiplas. Então, por exemplo, aqui estão só alguns mais frequentes que a gente vai ver mais em exercícios. Eu vou pular Ferro, aqui a cobalto, parte níquel, do... pode ficar com carga mais 2 ou mais 3. desses metais da doar tabela 2 ou do 3 meio. elétrons. Vamos prosseguir um pouquinho mais. A gente pode corrente elétrica. Eles têm um ponto de fusão que é bastante... Isso aqui é vamos lá. muito importante, Condução de pessoal. corrente elétrica. A gente não usa esse composto para conduzir corrente elétrica. Para a gente terminar um pouco, vamos avançar mais um pouquinho, quase acabando. A gente tem que ver um pouquinho das propriedades dos compostos iônicos, tá? Então, vamos lá. Condução de corrente elétrica. A gente não usa esse composto para conduzir corrente elétrica. Eles têm um ponto de fusão que é bastante alto, né, bem elevado. É difícil você derreter um composto iônico. E a gente pode dizer que eles são solúveis em água, ok? Então aí as principais propriedades de um composto iônico. Eu só diria também que eles são duros, né? São bastante duros e até quebradiços. Mas vamos lá. Por último, para a gente encerrar, falar da energia do retículo cristalino. Certo? Bom, aqui eu encerro então essa primeira parte aqui. Eu vou fechar agora. Vou voltar com vocês na tela aí. Só um minutinho. Estão vendo a tabela periódica agora ou não? Vamos. Sim. Beleza. Ó, galera, vamos relembrar um pouquinho aqui então a tabela periódica. Ali no finalzinho do vídeo do YouTube, falou da Terra sem lei.
São esses elementos aqui, ó, né, do meio. Eles são metais mais, digamos aí, mais duros, mais compactos, né? E os que têm mais facilidade de perder e ganhar elétrons são os da família 1A, exceto o hidrogênio, né? 2A, que vão 1A e 2A, ó, família 1A, família 2A. Eles vão sempre perder ou ganhar elétron. Acerta aí, pessoal. A Rosiclei tá assistindo aí. Eles vão ganhar Perder? Perder. Perder, parabéns, isso mesmo. E os elementos da família 6A, 7A e 8A? Ganhar? Isso, eles ganham elétrons, né? Portanto, ó, se eu pegar o oxigênio aqui, ó, ele é da família 6A, né? Ele vai perder elétron. Para quem? Para qualquer um desses metais aqui, ó, né? Para o sódio, para o potássio, né? Bom, vamos ver aqui um pouquinho das características do hidrogênio, né? Ó, o hidrogênio é o mais abundante dos elementos químicos. Ele é constituído aproximadamente 75% da massa elementar do universo, né? Aqui, ó, interessante, né? Os maiores mercados do mundo usufruem do uso do hidrogênio para o aprimoramento de combustíveis fósseis, né? Na produção de amoníaco. O hidrogênio também pode ser obtido por meio da eletrólise da água, né? Esse processo, né, você já deve ter aprendido sobre eletrólise da água no 8º ano, 9º ano. A professora já deve ter feito uma experiência bem simples, né, para obter o oxigênio, né? Bom, vamos pegar aqui o sódio. Alguém conhece as características do sódio ou não? Quem que pode ler aí para nós? Eu vou conversar um pouquinho com a Daniela. Tudo bem, Daniela? Boa, Daniela. Tudo. Tudo o quê? Você parece que tá com um pouquinho de sono? Eu não. Não? Ó, não briga comigo não, viu? A aula de química eu acho que é muito chato, não é não? Ó, fala que não é não. Oi? É nada. Opa, que bom. Então, vou fazer o seguinte, você vai ser a professora agora. Você tá conseguindo? Você tá conseguindo ver a parte que eu grifei aqui? Tô. Principais características do hidrogênio. Você pode ler para nós, professora? Vamos lá. É muito abundante na natureza. Encontrado no sal marinho e no mineral hálita. Pera aí. Vamos começar de novo. Você começou... a professora Daniela, você vai se apresentar para o grupo, para os alunos, para os colegas. Ó, você vai falar assim, qual elemento químico que nós estamos estudando mesmo? É o sódio. Isso, você vai falar, ó, pessoal, então eu vou falar sobre... Aí você começa aqui, ó, beleza? Então vamos lá. Tá. Vai lá, começa de novo. Eu vou falar sobre as principais características do sódio. Você esqueceu de se apresentar para o grupo. Oh, meu Deus! Vamos lá, eu sou quem mesmo? A professora... Daniela. Não, mas fala, eu sou... Eu sou a professora Daniela e vou falar das principais características do sódio. É muito abundante na natureza, encontrado no sal marinho e no mineral hálita. No teste de chama, arde na cor amarela. Na sua forma metálica, é muito reativo. Se oxida com ar, reage violentamente com a água e é muito corrosivo quando entra em contato com a pele. Não é encontrado livre na natureza, pois decompõe a água produzindo o hidróxido com desprendido de oxigênio. Tá. Aí, as aplicações do sódio, professora. Para que serve, professora, o sódio metálico? É paleostópico? Ô, professora, eu não entendi.
Aqui, ó, as aplicações. Para que serve o sódio? Ai, meu Deus. O sódio metálico emprega-se em síntese orgânica com agente redutor. Também é essencial para o corpo humano. O sódio é responsável pelos movimentos e ligamentos dos músculos. Ó, a partir daqui, ó. Tá. Na iluminação pública, através das lâmpadas de vapor de sódio, na produção de diversos reagentes químicos, como o peróxido de sódio e o cianeto de sódio. Tá bom, Aí- professora. Professora, eu só não entendi o que é peróxido de sódio, eu não entendi o que é cianeto de sódio, mas eu sei que a senhora vai explicar para nós na próxima aula, ou não? Explico na próxima aula. Então tá bom, parabéns. Desculpa a brincadeirinha aí, viu? Ah, tá bom. Ô, galera, foi muito divertido então a aula com vocês aí. Eu queria só saber assim, vocês conseguiram entender um pouquinho só sobre ligação iônica? Pelo menos o básico, sim ou não? Deu Deu, pra entender a ligação covalente, deu pra entender. Não, ligação iônica, né? Um lado perde, o outro ganha, né? As formas que eu consegui, porque eu perdi bastante da aula. Eu tava com a internet muito ruim. Ô, Luiz, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui na Meet, só uma aula com você depois, na hora que tiver um tempinho, numa hora de atividade. Aí nós conversamos, eu falo tudo de novo para você. Mas essa aula aqui está sendo gravado. Eu vou postar no Meet, não, perdão, no Classroom. Lá no mural do Classroom, é só você abrir lá que você vai estar assistindo a aula, tá bom? Galera, então vamos combinar mais uma vez. Como eu não estou no grupo de vocês, né, e de nenhuma turma, de nenhuma escola, eu peço até por isso, né? Mas o nosso canal oficial aqui é o Cresno. Então, toda a nossa aula, toda quarta-feira, vocês sabem que vocês têm um compromisso aqui no Meet comigo. Tá. Entra no mural. Eu vou demorar um pouquinho para postar o link, porque começa 3h40. Então, 3h40, eu vou gastar uns 10 minutinhos, mais ou menos, uns 15 minutinhos, para postar a atividade de vocês, ou os textos, os vídeos, né? Tá? Aí depois eu entro no link lá e posto para vocês dentro do mural. Combinado assim? Beleza? Combinado! Opa, beleza então. Ó, eu vou estar saindo agora, que eu vou estar fazendo a chamada, eu já tenho a relação de vocês aqui, que eu já marquei. Vocês não sabem a alegria, de coração mesmo, de vocês estarem participando. Convidem os colegas de vocês, e um pouquinho antes da aula eu vou estar passando, viu, Rosiplay, o link para você postar no grupo, então, combinado? Ela não está online. Ah, não está online. Mas tudo bem, então. Galera, um abração para vocês. Vocês podem sair, então, que eu saio depois de vocês aqui, tá? Eu vou estar fechando tudo. Um abração para todos, então. Ah, uma outra coisa, peraí. Façam um comentário agora lá dentro do mural, no Classroom, da aula de hoje, beleza? Eu já fiz, professor, já fiz. Beleza. Se vocês gostaram, pode escrever uma página inteira, pode escrever umas 50 linhas, um livro, como quiserem, tá? Beleza? Beleza. Podem sair, então. Um abração para todos, então. Tchau, tchau. Beleza, senhor, falou! Valeu, galera. Tchau, prof.